Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos e hoje a gente vai tratar de tipologia dos conteúdos escolares. Isso mesmo, né? Porque afinal de contas, os conteúdos escolares envolvem aí esse processo de ensino e aprendizagem que não se limita a transmitir aí ou adquirir conteúdos conceituais de cada disciplina, né? De cada área de saber, mas abarca também a relação do professor, que não vai se limitar a ensinar apenas os conteúdos de uma determinada disciplina, uma área de saber. Ele vai ensinar também como conviver, ele vai ensinar como os estudantes devem se portar dentro da sala de aula, numa sociedade, enfim, ele vai ajudar ali, ele vai contribuir para o desenvolvimento de capacidades, pode ser também, inclusive, a determinação de determinadas regras de convivência ali e participação dentro daquela sala de aula ou mesmo na escola como um todo e outras coisas que a gente não pode dizer que são conteúdos específicos de disciplinas, né? Mas então a gente tem que entender que os conteúdos, de um modo geral, que são objetos, né, de aprendizagem, nessa relação de ensino e aprendizagem dentro da escola, eles não vão se resumir aos conteúdos escolares, mas tem outras questões que extrapolam, inclusive as áreas de conhecimento, que são aí conteúdos atitudinais, conteúdos procedimentais, que também estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem dentro de sala de aula. A gente não pode se esquecer também que tem os conteúdos factuais, que se referem aí aos fatos, acontecimentos, datas, né? Informações específicas que podem ser muito úteis, principalmente se a pessoa memorizar para depois utilizar no momento adequado. E a gente tem também, né, os conteúdos conceituais, que são esses os mais divulgados, né, em relação à escola, porque eles se referem à descrição de determinadas situações, mas eles podem levar os estudantes a fazer análise, comparação, reflexão, e também tem os conteúdos procedimentais, que são as ações mesmo, né? Que estão direcionados para um determinado objetivo, né? É o saber fazer. E aí vai incluir regra, técnica, metodologia, estratégia, principalmente aí as habilidades, né? Aquelas previstas também na BNCC. Bom, os conteúdos atitudinais, né? Tem a ver o quê? Com as atitudes, com os valores, com as normas, com relação às questões de ordem ética, de como trabalhar em grupo, né? Respeito à diversidade, enfim, ele trata aí um enfoque um pouco mais alargado, porque estamos pensando e considerando a educação dos nossos estudantes de uma maneira globalizada, de uma maneira integral, né? Pensando aí essa educação integral, mas que seja também significativa para o estudante. E os conteúdos, eles não podem ser descolados da realidade dos estudantes. Então, tem tudo a ver com aquilo que o estudante está vivendo, na sociedade em que ele vive, na cultura local, tá? Tudo bem? Bom, autores que tratam especificamente da tipologia dos conteúdos. Primeiro deles que a gente não pode se esquecer, Antoni Zabala. Outro autor que descreve também, que fala da tipologia dos conteúdos, né, é o César Coll. César Coll, ele traz três conceitos, né? Os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais. O Antoni Zabala fala de quatro. Ele fala desses mesmos que o César Coll fala, né? Conceituais, procedimentais e atitudinais, mas o Antoni Zabala acrescenta os factuais. Tá? E isso vem desde lá, aqui no Brasil, né? Desde os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que trabalham aí já com esse entendimento
a princípio com César Coll e depois outros documentos abordam aí a temática a partir da visão do Antoni Zabala, ok? Vamos ver como é que isso cai na banca e dar uma aprofundada aí em cada um desses conteúdos. Bora lá! Bom, vamos começar pelos conteúdos conceituais, né? Então, olha aqui, conteúdo conceitual. É, a gente pensa assim no conteúdo conceitual e isso nos remete à noção um pouco abstrata, né? É um conceito, ele se torna um tanto abstrato. Por quê? Eles se referem a um conjunto de informações ou relativos a um determinado objeto ou um símbolo, por exemplo, mas eles têm características comuns, né? Então, os conteúdos conceituais, eles têm características, ó, características comuns. Ou seja, quando eu vou definir, por exemplo, um conceito de mamífero, né? São conceitos, são ideias que são generalizadas para todos os mamíferos, né? Então, quando a gente fala aí de um conteúdo conceitual, e a gente está falando, né, de características comuns, a gente fala, por exemplo, né, do conceito de mamífero, de densidade, de cidade, de concerto, de cambalhota, de amarelinha, enfim, são ideias, né? Ideias comuns que quando você pensa, você já remete ao conceito. Enfim, na verdade, é um conhecimento aí que o estudante, ele não vai simplesmente memorizar ou repetir a definição, né? Mas o estudante tem que verdadeiramente o quê? Aprender. E aí, quando a gente fala de conteúdo conceitual e de verdadeiramente uma aprendizagem, significa que esse estudante é capaz de interpretar, de compreender uma situação, um objeto, um fenômeno. Portanto, né, esse estudante é capaz de, ó, interpretar, ó, interpretar, né? Interpretar, compreender, explicar, ó, compreender, explicar, né? Explicar, definir, enfim, diversas situações, diferentes entendimentos, fenômenos, certo? Bom, e os procedimentais? Quando a gente fala de conteúdos procedimentais, a gente tem que ter em mente que é para um determinado objetivo. Então, ele tem um endereço certo. Quando a gente fala de procedimento, a gente tem que ter em mente que temos um objetivo, uma certa finalidade. Então, olha, um objetivo, né? Por que ensinar determinado procedimento é para alguma coisa. Por exemplo, um procedimento de leitura. Ler é um procedimento, percebe? Fazer alguma coisa, observar, calcular, traduzir, classificar, desenhar. Isso tudo são procedimentos, né? Portanto, conteúdos procedimentais. Eles têm uma ação, eles têm uma ação. Eles envolvem o fazer, portanto, tem a ver com técnica, né? E aí a gente tem diferentes tipos de ação para diferentes finalidades, entendeu? Então, o procedimental, ele tem que ter um objetivo e aí envolver uma ação, ok? Bom, agora vamos pensar nos conteúdos atitudinais. Os conteúdos atitudinais têm a ver com atitude, mas é uma atitude diferente do procedimento. O procedimento eu tenho técnica, né? Então, por exemplo, a gente tem falado tanto, né, ultimamente em vacina. A vacina, a aplicação de uma vacina
envolve uma técnica, envolve um procedimento. Então, todos os técnicos de enfermagem vão executar o mesmo procedimento, né? É uma ação que será semelhante para todos. Tem que pegar a seringa, tem que tirar aquela proteção da agulha, colocar ali no vidrinho que tem a substância, enfim, é um procedimento e ele é sempre de acordo com uma finalidade. Então, o procedimento vai transformar ali uma ação para uma determinada finalidade. Agora, quando a gente fala de atitude, a gente está falando de alguma coisa que tem a ver com ação, mas não é esta ação da técnica, né? Da estratégia, do procedimento. O conteúdo atitudinal, ele tem a ver com valores, ele tem a ver com normas, olha, normas, valores, ética, tá? Ó, valores, são as atitudes das pessoas, atitudes para se posicionarem. Então são, ó, atitude, mas aqui tem a ver com posição, certo? E aqui tem a ver com método, ó, método, técnica, certo? Ó, técnica. Então, o procedimento tem a ver com o objetivo, a atitude com a sua posição, né? Com a posição que você toma em relação a alguma coisa, né? As atitudes, por exemplo, elas podem ser uma tendência, uma predisposição para fazer, para ser caridoso, para ser empático com as pessoas, né? Então, você vai agir de acordo com determinados valores. Por exemplo, você pode cooperar com o grupo, com os colegas, você pode respeitar o meio ambiente, respeitar a diversidade, enfim, tem a ver aí com a sua posição frente ao mundo, frente às situações todas, ok? E por fim, a gente tem, segundo Zabala, né, os conteúdos factuais. César Coll, ele não coloca o conteúdo factual porque ele entende que o factual está junto com o conceitual, tá? Então, ele coloca aí como uma proximidade do factual com o conteúdo conceitual. Mas por que a gente vai ver agora? Porque as bancas pedem bastante o Antoni Zabala como referência. E aí a gente tem que ter esse entendimento exatamente como é que o Antoni Zabala trabalha com esses conceitos, com essa tipologia toda. E os conteúdos factuais, no entendimento do Antoni Zabala, tem a ver com os fatos, né? Factual tem a ver com fato, com acontecimento, com dado, ó, com fatos, com acontecimentos. Por exemplo, datas, situações, por exemplo, a data de nascimento, a data do início de um conflito, de uma guerra, uma localização, né? Olha, determinado país, aonde fica, ou até mesmo o tamanho de uma montanha, os nomes. Então, tudo aquilo que vai envolver uma memorização, né? Tudo aquilo que envolve a reprodução. Você memoriza para você reproduzir, como se fosse uma cópia, sabe? Guardar ali na memória, decorar, né? Então vamos ver aí alguns exemplos, né? Para a gente colocar, vou até colocar aqui com uma outra cor para a gente assinalar aí alguns exemplos. Por exemplo, conteúdo factual, ele se aproxima bastante do conceitual, né? E eles podem ser identificar, reconhecer, mas eles podem ser também, olha, aqui um exemplo, né, de conteúdo conceitual, pode ser comparar, ó, comparar, relacionar, explicar. Um factual pode ser classificar, mas o conceitual também pode ser classificar, né?
Percebe como eles se aproximam bastante? Entretanto, o factual ele está muito diretamente ligado com a memória, tá? E o conceitual com a interpretação, tá? Com a compreensão. E aí são conteúdos, né, que podem se reportar ao conhecer, a explicar, a relacionar, a situar, né? Então, lembrar, analisar, generalizar, resumir, né? Distinguir, enfim, né? Identificar. Bom, conteúdos procedimentais pode ser, por exemplo, construir, aplicar, representar, testar, desenhar. Então, olha, como exemplo aqui do procedimental, pode ser, olha, desenhar, pode ser demonstrar, ó, demonstrar, aplicar, né? Coletar, ó, coletar, aplicar, fazer, construir, né? Experimentar, enfim. Agora, quando a gente fala de conteúdos atitudinais, tem um detalhe importante, tá? Conteúdos atitudinais jamais serão objeto de avaliação formal dos professores, ou seja, não vai cair na prova do professor, tá? O professor vai fazer ali uma atividade avaliativa, vai fazer uma prova para os estudantes, não haverá nenhuma questão relativa a conteúdos atitudinais. Por quê? Eles se referem ao comportamento. E nenhum professor vai perguntar, né? Qual deve ser o comportamento do estudante numa sala de aula? Por quê? Porque isso tem a ver com valores, isso tem a ver com questões de ordem ética. Então, são conteúdos, os atitudinais, né, que jamais cairão, jamais serão objeto, né, de avaliação, de uma avaliação formal, jamais cairá na prova do professor, tá? Mas cairá na sua prova, né, para galgar aí o cargo de professor. Por quê? Um exemplo, por exemplo, aqui, né, de conteúdo atitudinal é o comportamento. Então, olha, comportamento. Comportamento, como é que o estudante se comporta, né? Isso tem a ver com tolerância, com apreciação, com ação, né? Conhecer, perceber, tem a ver também com ter autonomia, né? Autonomia, algo que a gente preza tanto, né, para os nossos estudantes, para desenvolverem ali a autonomia. Um conteúdo atitudinal também pode ser, por exemplo, estudar, pesquisar, percebe? Que são coisas que a gente não vai avaliar, ok? Belezinha? Bom, bora lá fazer exercício e ver como é que essas questões todas caem nos concursos? Bora? Vou pegar aqui uma cor vermelha, né, para destacar. Ó, 2018, VUNESP, Prefeitura de Buritizal, no interior de São Paulo, para professor de Educação Básica 2, professor de Geografia. Ó, os conteúdos de aprendizagem, segundo Zabala, eu, Antoni Zabala, como referência, hein? Não se reduzem unicamente às contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Ok, ou seja, não é só conteúdo conceitual, ok? Portanto, também serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e também de inserção social. Considerando a divisão dos conteúdos segundo a sua tipologia, é correto afirmar que um conteúdo procedimental é um conjunto de, então aqui a gente tem que procurar, dentre as alternativas, qual é a definição de conteúdo procedimental para Antoni Zabala. Vou te dar aí uns segundinhos para você considerar, mas eu tenho certeza que você vai gabaritar, porque você estava ligado aqui no vídeo. Então vamos lá. Alternativa A: fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. B:
Conteúdos que podem ser agrupados em valores, atitudes e normas. C. Objetos, fatos ou situações que normalmente descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. D. Ações ordenadas e com um fim, ou seja, dirigidas para a realização de um objetivo. E E. Tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para agir de certa maneira em sociedade. Bora aí pensar. Considera aí o que a gente viu até agora e assinala a sua alternativa. Essa tá fácil, hein? Não tá? Perfeito, corretíssimo. Você que assinalou a alternativa D. Conteúdos procedimentais são ações ordenadas e com um fim. Ou seja, é um procedimento, é para alguma coisa, é fazer alguma coisa. Olha, ações ordenadas, né? São ações, são procedimentos, é o desenvolvimento ali de uma metodologia para um determinado fim, ou seja, dirigidas para a realização de um determinado objetivo. Belezinha? Mas vamos ver as demais alternativas para ver se a gente identifica quais são e por que não o procedimental. Então, olha, fatos, objetos, símbolos que têm características comuns. Olha, se tem características comuns, nós estamos falando aqui de conteúdos conceituais, né? Conceituais, porque eu estou dando o conceito, e o conceito tem a ver com característica comum. Para eu dizer que determinado animal é um mamífero, é porque ele tem características comuns a outros animais, e aí a gente classifica todos esses como mamíferos. Belezinha? Ó, conteúdos que podem ser agrupados em valores, atitudes e normas. Eu estou falando de conteúdos? Perfeito. Atitudinais. Atitudinais. Aqueles que não serão avaliados formalmente. E por que eu assinalo que não serão avaliados formalmente? Porque informalmente, no currículo oculto, os estudantes são avaliados em relação aos conteúdos atitudinais. Ok? C. Objetos, fatos, situações que normalmente descrevem as relações de causa e efeito, ou seja, são os conteúdos factuais, aqueles que vão participar ali só de uma memorização, né? Objetos, fatos, situações, dados, datas, né? Então, olha, são os factuais, ok? E o E, tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para agir de determinada maneira quando estão em sociedade. Tá falando da ação de cada pessoa, tô falando aí de atitudes, de normas, de valores pessoais. Então, tô falando de conteúdo atitudinal, né? São conteúdos atitudinais. Portanto, você gabaritou comigo aquele estudante aqui que assinalou a alternativa D. Tudo bem? Bora lá fazer mais? Bom, vamos lá. Ó, questão 2, 2021, Banca Omni, Prefeitura de São Bento do Sul, de Santa Catarina, para professor de Educação Física. Olha, os conteúdos de aprendizagem podem ser do tipo conceitual, procedimental e atitudinal. Ok, tá pensando aí o conceito de César Coll, mas também o conceito de Antoni Zabala, tá? Porque ele fala também do conceitual, procedimental e atitudinal.
Só o Zabala fala também do factual e o César Coll une no conceitual. Mas ok, tá? Ó, assinale a alternativa sobre o conteúdo conceitual. Então, a questão aqui é identificar qual é a alternativa que traz o conteúdo conceitual. Vou te dar uns minutinhos, mas a gente vai ler cada uma delas. Então vamos lá. Alternativa A. São regras, técnicas, métodos, habilidades de ler, escrever, desenhar, calcular, traduzir, pular, correr para realizar tarefas, primeiro com ajuda e depois de forma independente, mostrando sua competência no domínio do conteúdo aprendido. B. São fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns e que precisam ser compreendidos, o que se dará quando souber utilizá-los para a interpretação, compreensão ou exposição de um determinado fenômeno, né? Alternativa C. São atividades que devem partir de situações significativas e funcionais, a fim de que o conteúdo possa ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo quando for conveniente. E D. São ações ordenadas e com um fim em exercitação, na reflexão sobre a própria atividade e na aplicação em contextos diferentes. Pensa aí, considera qual é a alternativa correta, que essa também está tranquila, hein? Conteúdos conceituais. Qual é a definição deles? Que alternativa que está descrevendo o entendimento de conteúdo conceitual? Tudo bem? Podemos corrigir? Vamos lá? Olha, no A, são regras, técnicas, né? Métodos, habilidades. Olha, se eu estou falando de método, se eu estou falando de técnica, eu estou falando de Isso mesmo, ó, procedimento, né? E que procedimento? Olha, é ação, é de fazer, né? Ler, escrever, desenhar, calcular, traduzir, pular, correr, né? Para quê? Para realizar algo. Então, procedimental é para fazer algo. Procedimento, né? Então, não é a nossa alternativa, porque a gente está procurando o conceitual. Belezinha? Vamos lá. B. São fatos, ok. Objetos, ok. Ou símbolos, ok. Que têm características, olha, comuns. Características comuns e que precisam ser compreendidos, ok, né? O que se dará quando souber utilizá-los para interpretar, compreender, expor, né? Determinado fenômeno, conceito. Então, isto aqui sim é um conteúdo conceitual, certo? Ó, conceitual, portanto, é a nossa alternativa correta. Mas vamos lá ver as outras. Olha, são atividades. Olha, se são atividades, é algo que se vai fazer, né? Devem partir de situações significativas e funcionais, né? A fim de que o conteúdo possa ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo quando for conveniente. Então, eu tenho aqui atividades, eu tenho ação. Se eu tenho ação, eu tenho também conteúdos procedimentais, ó, procedimentais, certo? Olha, também com uma finalidade, né? E isso tudo tem que ser aprendido junto para poder utilizá-lo quando for preciso, ok? Uma manobra, né? Algo que você vai fazer, né? A execução, fazer um bolo, tem um procedimento. Você tem que pegar o ovo, você tem que bater, enfim, ok? Tudo bem? D.
são ações ordenadas e com um fim em exercitação, na reflexão sobre a própria atividade, né? Então é ficar pensando na própria atividade, fazer exercícios repetidos, né? Na aplicação de contextos diferentes. Então é eu ficar o quê? Ali memorizando, exercitando. Então não são conteúdos conceituais. Conceituais mesmo, só o B aqui, né? Olha, são fatos, objetos, símbolos que têm características o que? Comuns. E eles têm que ser o quê? Olha, compreendidos. Eles não têm que ser memorizados, mas eles têm que ser compreendidos de uma maneira que haja interpretação, que haja compreensão, né? E que os estudantes possam expor, possam falar ali num seminário, reproduzir o conceito, explicando, né, de uma forma expositiva. Portanto, nossa alternativa correta para você gabaritar aqui comigo a segunda questão, alternativa B. Bora lá fazer mais? Olha aqui, questão 3, 2015, Banca Fundatec, Prefeitura de Tapejara, lá no Rio Grande do Sul, prova para professor de Educação Física. No livro Para Ensinar Educação Física, Possibilidades de Intervenção na Escola, Darido e Moreira Júnior discutem sobre conteúdo escolar. Olha só. São outros autores, para além de Zabala e César Coll. E aqui a gente está vendo o quê? Autores brasileiros, né? Nacionais. Olha, eles discutem sobre o conteúdo escolar. Eles classificam os conteúdos em 3 dimensões. Então, eles estão fazendo o mesmo entendimento, né, dos factuais junto com os conceituais, mesmo entendimento de César Coll. Em relação à dimensão atitudinal, então aqui está pensando nos conteúdos atitudinais, é o que? Incorreto afirmar que se deve a valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras no seu contexto. B. Adotar o hábito de praticar atividades físicas visando a inserção de um estilo de vida ativo. C. Predispor-se a participar de atividades em grupo, cooperando e interagindo. D. Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos do esporte, dança, ginástica, lutas e capoeira. E E. Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas relacionadas à habilidade, sexo, religião e outras. Então, tá aqui as alternativas que a gente tem que procurar em relação à dimensão atitudinal, aquilo que é incorreto, estamos procurando a alternativa errada, aquela que não vai definir uma dimensão, um conteúdo atitudinal. Considera aí e assinala a sua alternativa. Essa está um pouquinho mais complexa. Uma ou outra alternativa aí pode dar o que falar, né? Vamos lá? Podemos? Bom, olha só. Se eu estou procurando a alternativa incorreta, eu tenho que procurar alguma alternativa que não me traga o conceito, né, da dimensão atitudinal. E a atitudinal qual que era mesmo? Da atitude, da ação, né? Então, olha, valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras, né, no seu contexto, quando eu estou valorizando algo, eu estou tendo o quê? Um conteúdo atitudinal.
então não pode ser a nossa alternativa, porque eu estou valorizando, né? Quando eu valorizo um museu, quando eu valorizo algo da cultura, como jogos e brincadeiras, né? Eu estou tendo uma atitude, ok? Então, tá correto. B. Adotar o hábito, olha, adotar o hábito. Se aqui eu valorizo, aqui eu ajo, né? Eu adoto o hábito. Então eu vou fazer o quê? Praticar atividades físicas visando a inserção de um estilo de vida ativo, ou seja, eu vou começar a praticar algum esporte, academia, natação, caminhada que seja, eu vou adotar o hábito. É da atitudinal, né? É um conteúdo atitudinal, tem a ver com a atitude. Eu vou fazer tal coisa, eu vou adotar este hábito, eu vou adotar esta atitude, ok? Então, também não é a nossa alternativa. C. Predispor-se a, né? Estar para alguma coisa é muito semelhante a adotar um hábito. Então, quando eu estou predisposto a, eu estou ali também me exercitando, né? Ó, predisposto a quê? A participar de atividades em grupo. Então, olha, eu estou disposta a trabalhar em grupo, eu não quero mais ficar trabalhando individualmente, eu quero colaborar, eu quero interagir. Isso é conteúdo atitudinal. Então, se está correto, né, assim como a B e a A, não pode ser a nossa alternativa, tá? Estamos procurando a incorreta. D. Vivenciar e adquirir. Ó, adquirir. Vivenciar, eu até tenho uma atitude, né, de um exercício de vivência, mas quando eu vou adquirir alguns fundamentos básicos de esporte, dança, ginástica, luta e capoeira, se eu estou adquirindo, eu não estou tendo uma atitude. Portanto, é a nossa alternativa, porque estamos procurando a incorreta. Vamos ver a última? Ó, reconhecer e valorizar. Valorizar o quê? Olha, atitudes não preconceituosas, né? Então, não basta não ser preconceituoso, mas eu tenho que valorizar as atitudes que não são preconceituosas, né? Não basta só eu ficar no discurso, mas eu tenho que reconhecer e valorizar todas as ações não preconceituosas, quer seja em relação a alguma habilidade, quer seja em relação a sexo, né? Gênero, religião ou outra qualquer cultura, raça, né? Então, alternativa correta para gabaritar aqui junto comigo, alternativa D, de tá dando tudo certo. Bora lá fazer mais? Ó, questão 4, eu tô aqui atrás, porque toma toda a tela, né? Então, vamos lá. Questão 4, 2016, Branca Fumarque, Prefeitura de Matozinhos, lá em Minas Gerais, prova para especialista em educação. Dentro do ambiente escolar, a avaliação de aprendizagem vem sendo objeto de constantes estudos, com variados enfoques de tratamento, abordada em todos os segmentos internos e externos do contexto escolar. Cada uma das atividades ou tarefas que configura os conteúdos de aprendizagem no processo de ensino são referenciais funcionais para avaliar e acompanhar os avanços dos alunos. Segundo Antoni Zabala, livro de 98, a avaliação dos conteúdos está conforme a sua tipologia, ou seja, a avaliação dos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, em cada qual com suas características.
Numere os parênteses considerando os seguintes critérios. Então, a gente tem parênteses aqui e a gente tem números aqui, tá? Então, número 1, avaliação de conteúdos conceituais. Número 2, avaliação de conteúdos factuais. Número 3, avaliação de conteúdos procedimentais. E número 4, avaliação de conteúdos atitudinais, tá? E aí as frases e depois as alternativas para a gente assinalar a correta, certo? Então vamos lá. Primeira, conteúdo trazido em conhecimento de acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares, como, por exemplo, a idade de uma pessoa, a localização, a altura de uma montanha, nomes de acontecimentos históricos, etc. O que é isso? Avaliação de conteúdo conceitual, factual, procedimental ou atitudinal. Segunda frase. Nas provas escritas, é conveniente propor problemas e exercícios que não correspondam ao tema que se está trabalhando, incluir problemas de temas anteriores e de outros que ainda não tenham sido trabalhados. É o que? Conceitual, procedimental, factual, atitudinal? Identifica aí. Outra frase. Esses conteúdos implicam saber fazer e o conhecimento sobre o domínio deste saber fazer só pode ser verificado em situações de aplicação destes conteúdos. E última frase, a fonte de informação para conhecer os avanços na aprendizagem desses conteúdos é o que? A observação sistemática de opiniões e das atuações nas atividades grupais, nos debates, nas atividades esportivas. E aí, quais são esses conteúdos aí? Essa avaliação serve para quais conteúdos? Identifica aí. Vamos lá? Podemos? Podemos começar? Bom, esse aqui é aquele tipo de questão que eu falo sempre, né? A gente vai resolver isto aqui junto com a análise das alternativas, tá? Porque é uma questão que eu posso resolver sem ter que ler todas, tá? Por que que eu falo isso logo de cara? Porque, olha, a alternativa A, o primeiro é 1, depois é 2, 3 e 4 horas. Se eu souber esta aqui, eu matei a questão, eu matei a charada e eu não preciso resolver todas as outras, percebe? Ora, se eu souber só a segunda, a mesma coisa, porque aqui é 4, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2. Na segunda hipótese, né, aqui, só o 1, né, como avaliação dos conteúdos conceituais, é que se repete. Olha, repetiu aqui e repetiu aqui. Aqui, na terceira frase, né, vai repetir os conteúdos factuais. Aqui, né, no terceiro, né, ó, ele vai repetir aqui e ele vai repetir aqui, certo? E depois, a última consideração, né, a última frase, olha, ela só vai se repetir na C, né, e na B, ok? Mas se a gente souber a primeira frase, a gente mata a questão. Vamos lá? Ó, então, conteúdo traduzido em conhecimento de
acontecimento, de situação, de dado, de fenômeno concreto, tá? Ó, e singular, é um fenômeno específico, tá? Como, por exemplo, a idade de uma pessoa, a localização de algum território, de alguma cidade, de algum país, ou a altura de uma montanha, né? Qual é a altura do Monte Everest? Qual é o nome de um determinado acontecimento histórico, né? A independência do Brasil, né? Identifica ali um acontecimento histórico, né? É um nome que foi dado, né, para um determinado acontecimento. Isso aqui, né, é o que? É a avaliação de conteúdo conceitual, é a avaliação de conteúdo factual, é a avaliação de conteúdo procedimental ou de atitudinal. Fala para mim. Perfeitamente. É conteúdo factual, né? Eu estou falando de conhecimentos específicos, olha, de situações, de dados, fenômenos concretos e singulares. Se eles são singulares, eles são únicos. Eu não posso generalizar, por exemplo, num conceito, tá? São singulares, eles são únicos, certo? É uma data única, a data da proclamação da República é única, tá? Ok? Então, é 2. Se é 2, ó, já matei aqui a nossa alternativa correta, tá? Porque é a única que tem 2 logo de cara. Mas, se você estivesse fazendo o seu concurso, você tem certeza que aqui é o 2, né? Que são conteúdos factuais. Você rapidamente assinala a alternativa correta e vai para as outras questões. Vai se dedicar mais tempo a outras perguntas. Mas aqui a gente está estudando e a gente vai identificar certinho. Então vamos lá, olha. Nas provas escritas, é conveniente propor problemas, né, e exercícios que não correspondam ao tema que se está trabalhando. Incluir problemas, né, de temas anteriores e de outros que também não tenham sido trabalhados. Ou seja, eu estou falando aqui de conceitos, eu estou falando de ideias, eu estou falando de situações que, se o meu estudante entendeu o conceito, ele é capaz de aplicar em outras situações. Portanto, eu estou falando de avaliação de conteúdos conceituais. Número 1, ok? E aí, aqui tá, né? Ó, o número 1. Se eu fosse só pelo número 1, eu ainda estaria na dúvida, tá? Entre a B e a C. Que eu já, se eu não soubesse a primeira, né? E soubesse a segunda frase, aí eu já ficaria na dúvida, mas eu já iria matar, era o quê? Na terceira frase, né? Para eliminar qualquer possibilidade de erro. Vamos lá. Estes conteúdos implicam, olha, saber fazer. Se eu sei fazer, é o quê? É um procedimento, ó, procedimento. Se é um procedimento, é a avaliação o quê? Procedimental. Ó, eu não preciso nem terminar a frase, mas vamos lá, ó. Esses conteúdos implicam saber fazer, e o conhecimento sobre o domínio desse saber fazer só pode ser verificado em situações de aplicação desses conteúdos. Ou seja, eu só sei fazer um bolo se eu fizer o bolo. Se eu ficar só falando, olha, a receita faz isso, leva aquilo, depois você bate tal coisa, faz assim, assim, mas você não fizer, o bolo não vai virar, certo? Então, é um conteúdo procedimental, é uma avaliação procedimental.
Portanto, só pode ser aqui na nossa questão a avaliação atitudinal para a fonte de informações para conhecer os avanços na aprendizagem desses conteúdos é o que? A observação sistemática de opiniões. Então, o professor está observando os estudantes. Quais são as opiniões dos estudantes? Quais são as atuações? Como é que esses estudantes agem? Como é que eles fazem para trabalhar em grupo? Como é que eles se comportam nos debates, em atividades desportivas, né? Portanto, é um conteúdo de uma avaliação atitudinal. Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo na alternativa B de bora lá resolver nossa última questão. Olha aí, nossa última questão 5, 2013, banca CESP-SEBRASP, Secretaria de Educação de Alagoas, para todos os cargos, prova de conhecimentos básicos, deve ser todos os cargos da área de educação, né? Ó, acerca dos componentes do processo de ensino, objetivos, conteúdos, métodos e técnicas, julgue o item subsequente. Que item? Esse item aqui a gente vai julgar, a gente vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Tudo bem? Ó, a modalidade conceitual dos conteúdos refere-se ao conhecimento de fatos, imagens, esquemas e princípios. E aí, isso aqui está certo ou está errado? Considera aí e cuidado para não cair na pegadinha, porque a CESP-SEBRASP é uma banca que faz muito dessas questões, praticamente 90% das provas são de certo e errado, e aí ela coloca de um jeito que você pode se equivocar. Então, cuidado, atenção. Podemos? Identificou qual foi a pegadinha? Vamos lá? Ó, a modalidade conceitual, né? Então tá falando aí de conteúdos conceituais, né? Refere-se a conhecimento de fatos. Aí você fala, não, fato é do factual. Cuidado, cuidado, a pegadinha tá bem aqui. Por quê? A palavra fato não se refere só aos conteúdos factuais, mas também aos conteúdos conceituais, tá? Que envolve também imagens, esquemas e princípios, né? Então, é tudo aquilo que eu posso generalizar, são todos os fatos que eu posso categorizar num determinado conceito. Então, a modalidade conceitual dos conteúdos, ela refere-se sim a conhecimentos de fatos, imagens, esquemas e princípios. Então, a nossa questão está correta, tá certíssimo, porque aqui não está falando para você memorizar, mas está falando também e principalmente de princípios, né? Então, por exemplo, fatos, né? Que eu posso conceitualizar uma guerra. São vários fatos, vários acontecimentos que eu conceitualizo num determinado entendimento comum a todos. Percebe? Então, cuidado, hein? Para você não ficar aí gravando só uma palavra. Ah, falou em atitudinal, é só atitude. Cuidado, o procedimental também tem ações, também tem fazer, tá? Belezinha? Bom, era isto o que temos para hoje. Gabarito correto aqui da nossa última questão, alternativa C. E não se esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui no canal, se você está gostando desse tipo de intervenção, de vídeo, como é que você está recebendo isso. Não esquece de divulgar o canal para seus colegas, seus companheiros, seus amigos. E deixando aqui um beijo grande, eu agradeço você me acompanhar até o final desse vídeo. Beijo e até o próximo!